Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao canal. E mais uma vez eu trago um tema extremamente importante relacionado ao combate ao Covid-19, que pode estar nas suas próximas provas. Na verdade, são dois objetivos: te atualizar com o que está acontecendo em relação justamente a tudo o que vivemos em termos de pandemia e selecionar as principais discussões jurídicas que podem também estar em futuras provas dos concursos da advocacia pública. Quando a gente consegue casar as duas coisas é ideal, porque ao mesmo tempo em que a gente entende o que está acontecendo, nós também vamos fundamentando eventuais questionamentos objetivos, subjetivos e também de prova oral dos futuros concursos de procurador. Esse é um dos objetivos principais desse canal. Ora, vamos analisar hoje se existe a possibilidade de enquadrar como ato de improbidade eventuais atos do poder público de relaxamento das quarentenas estabelecidas por municípios e estados. A gente já sabe como o Supremo pensa em relação a isso. Analisamos nesse canal uma decisão do ministro Alexandre de Moraes em arguição de descumprimento de preceito fundamental, onde ele diz basicamente que o presidente da República não pode relaxar quarentena decretada por estados e municípios. Mas aí, o Ministério da Saúde estabeleceu que a partir do dia 13 de abril é possível mudar o estilo de quarentena de um distanciamento ampliado para um distanciamento seletivo. A gente vai entender o que é isso e estabeleceu alguns requisitos. O que se discute hoje é se esse relaxamento, se feito de qualquer forma, pode caracterizar ou não um ato de improbidade. Então a pergunta é basicamente essa: o relaxamento da quarentena pode ser considerado ato de improbidade por parte dos agentes públicos que assim decidirem? Vamos analisar porque essa discussão é muito relevante, especialmente para as futuras provas. Vamos lá, ó. O caso é basicamente o seguinte: o Ministério da Saúde, através do Boletim Epidemiológico número 7, do último dia 6 de abril, disse que a partir do dia 13 de abril seria possível iniciar a transação do regime de distanciamento ampliado, que é a quarentena que deixa absolutamente todo mundo em casa, para o distanciamento social seletivo, que é a possibilidade de algumas pessoas de saírem de casa para voltar a trabalhar. É mais ou menos o que se comumente chama de quarentena vertical. O Ministério da Saúde disse o seguinte, que eventual flexibilização das regras de quarentena está condicionada à garantia de que o sistema de saúde pública, e aí estadual e ou municipal, está estruturado para atender ao pico da demanda, com respiradores suficientes, EPIs para os trabalhadores da área de saúde, recursos humanos para o manejo de cuidados básicos e avançados de pacientes da Covid-19, leitos de UTI de internação, bem como testes laboratoriais para diagnóstico dos pacientes. Ou seja, o Ministério da Saúde condicionou o distanciamento social seletivo à garantia de todas essas questões. Ou seja, esteja o sistema de saúde estruturado para suportar efetivamente o aumento de casos da Covid e estabeleceu exatamente tudo o que deve ser levado em consideração para que isso aconteça. No boletim foi reafirmado que as estratégias de distanciamento social adotadas por estados e municípios contribuem para evitar o colapso do sistema local de saúde, como vem sendo observado por países como Estados Unidos, Itália, Espanha, China e recentemente Equador. As medidas de distanciamento social ampliado devem ser mantidas até que o suprimento de equipamentos, leitos, EPI, respiradores e testes laboratoriais e equipes de saúde, médicos, enfermeiros, demais profissionais de saúde e outros estejam disponíveis em quantitativo suficiente. Presta atenção, o Ministério da Saúde diz que distanciamento social seletivo é possível desde que garantido a estrutura do sistema de saúde, envolvendo não só instrumentos como material humano. Presta atenção nisso. O Ministério Público Federal foi lá e disse o seguinte, é dever do poder público garantir o direito fundamental à saúde da população e o artigo 196 da Constituição da República determina que as políticas públicas respectivas devem estar voltadas à redução do risco. Significa dizer que, mesmo que estejam em jogo duas alternativas, quarentena total, quarentena vertical, distanciamento seletivo, distanciamento isolado, duas alternativas igualmente possíveis em termos de saúde, a escolha necessariamente deve recair sobre aquela que representa o menor risco para a coletividade.
De todo modo, os deveres de moralidade administrativa e de motivação e publicidade dos atos administrativos são imperativos estruturantes da administração pública no Estado Democrático de Direito, e a inobservância desses princípios caracteriza improbidade administrativa. Então, o Ministério da Saúde disse, vai flexibilizar do ampliado para o seletivo. Isso está condicionado à estruturação do sistema de saúde com material humano e instrumental para atender às demandas do Covid-19. O Ministério Público Federal disse, vai fazer? Preste atenção, porque o que você vai fazer, se não estiver de acordo com a risca do que estabeleceu o Ministério da Saúde, você pode estar cometendo ato de improbidade. Esse é o tema do nosso vídeo. A flexibilização da quarentena gera a prática de ato de improbidade? Vamos analisar. O Ministério Público falou em ato de improbidade que viole moralidade administrativa e publicidade dos atos da administração. Explicando, nós temos o artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa, que estabelece os atos de improbidade que atentam contra os princípios da administração pública. No artigo 9º, nós temos os atos de improbidade que importam enriquecimento ilícito por parte do agente público. No artigo 10, nós temos os atos de improbidade que importam prejuízo ao erário. No artigo 11, nós temos os atos de improbidade que importam violação aos princípios da administração, todos na Lei de Improbidade Administrativa. Diz o artigo 11, constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública. Isso está mais próximo do que disse o Ministério Público na sua análise. Qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições e notadamente. Vamos analisar rapidamente os incisos do artigo 11 para ver se algum deles se enquadra, ainda que uma análise muito rápida, na flexibilização da quarentena. Então, o prefeito ou governador que flexibiliza a quarentena pratica ato visando o fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto na regra de competência? Me parece que não. Quando flexibiliza a quarentena, ele retarda ou deixa de praticar indevidamente ato de ofício? Também me parece que não. Quando flexibiliza a quarentena, revela fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo? Também não. Nega publicidade aos atos oficiais? Também não. Frustra licitude de concurso público? Também não. Deixa de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo? Também não. Revela ou permite que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida político-econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço? Definitivamente não. Descumpre normas relativas à celebração, fiscalização, aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas? Também não. Deixa de cumprir a exigência de requisitos de acessibilidade previstos na legislação? Também não. Transfere recurso para a entidade privada em razão da prestação de serviços na área de saúde sem a prévia celebração de contrato? Também não. Eu analisei os incisos só para te mostrar que, se nós formos à risca analisar a flexibilização de quarentena com os incisos do artigo 11, você não teria, em tese, ato de improbidade porque a conduta não se enquadra em nenhum dos incisos. Por isso que rapidamente analisei todos eles. Mas o problema é que você precisa entender como se interpreta o artigo 11 da Lei de Improbidade. A pergunta que fica é essa: professor, nos incisos do artigo 11 da Lei de Improbidade eu não encontro onde o ato do poder público que relaxa a quarentena possa ser considerado improbidade. Então você teria ou não improbidade? Para entender isso, você precisa entender como se interpreta o artigo 11 da Lei de Improbidade. O artigo 11 tem incisos taxativos, de forma que eu posso enquadrar um ato do poder público nos incisos e dizer que existe ali improbidade. Então, todas as vezes que eu estou diante de um ato do poder público e eu vou analisar a incidência no artigo 11, eu preciso primeiro analisar se a conduta está enquadrada em algum dos incisos do artigo 11. Se não estiver, eu vou para o caput, que tem enquadramento residual. Ou seja, segundo, se infrutífero o primeiro, ou seja, análise dos incisos, eu analiso se a conduta viola honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade. E aí, me parece que aqui está a interpretação do Ministério Público, no sentido de que, quando prefeitos e governadores relaxarem quarentena sem atender às características daquilo que disse o Ministério da Saúde, ou seja, sem assegurarem que o sistema de saúde está devidamente protegido,
tanto no que diz respeito a instrumentos quanto a material humano, eles, nesse caso, enquadram a conduta no ato de improbidade que viola o princípio da administração pública a partir da análise residual do caput do artigo 11. Preste bastante atenção, porque me parece efetivamente que o Ministério Público Federal está com a razão. Para fins de complementação do que estamos analisando, para que você possa caracterizar a improbidade por violação aos princípios da administração pública, portanto, artigo 11 da Lei de Improbidade, você tem 3 preocupações. Primeiro, é preciso que a conduta do agente público seja dolosa, e o dolo aqui, segundo doutrina e jurisprudência do STJ, é dolo genérico. Não é preciso com que o agente queira definitivamente violar o princípio, mas que sua conduta viole o princípio para que seja caracterizado dolo genérico, ou seja, dolo genérico ou lato sensu, isto é, a simples vontade de praticar a conduta objetivamente proibida pela ordem jurídica, independentemente de uma finalidade específica. Depois, você precisa analisar se o ato público ele ofende os princípios da administração pública, e essa interpretação é interessante porque o artigo 11 fala em princípios da honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade, mas a doutrina diz que todos os princípios regentes da atividade estatal estão no artigo 11, ou seja, ainda que não sejam efetivamente os princípios lá listados, a violação a qualquer princípio da administração pública importa em improbidade do artigo 11 da LIA, e depois você precisa ter um nexo causal entre a conduta do agente e a violação do princípio. E isso se dá através de uma análise também residual. Vamos lá. O artigo 9º da LIA diz que existem atos de improbidade que importam enriquecimento do agente. O artigo 10 diz que existem atos de improbidade que causam prejuízo ao erário. Para que você possa caracterizar o ato de improbidade violador dos princípios da administração pública, ele não pode nem enriquecer o agente, nem causar prejuízo ao erário, de forma que eu possa caracterizá-lo como o ato que importa em violação aos princípios. São essas 3 preocupações. Então, não encontrei a conduta nos incisos, eu posso ir para o caput de forma residual. Para que eu caracterize como improbidade administrativa no artigo 11, é preciso que exista uma conduta funcional de agente público com dolo genérico, ainda que não exista, nesse caso, a intenção de violar o princípio. Se o ato viola os princípios da administração, está caracterizado o ato de improbidade. É preciso que haja ofensa aos princípios da administração, e isso não são apenas os listados no caput do 11, e é preciso que haja nexo causal entre o ato do poder público e a violação ao princípio, ou seja, que o ato não enriqueça o agente nem cause prejuízo ao erário. O resumo do feito é basicamente esse aqui, ó. O relaxamento da quarentena sem respeitar os requisitos do Ministério da Saúde. E, de novo, quais são os requisitos? Estar estruturado para atender ao pico da demanda, com respiradores suficientes, EPIs para trabalhadores da área de saúde, como gorro, óculos, máscara, luvas e álcool gel, recursos humanos para manejo de cuidados básicos e avançados de pacientes da Covid-19, leitos de UTI de internação, bem como testes laboratoriais para diagnóstico dos pacientes. O prefeito ou governador que liberar o distanciamento seletivo sem garantir que isso exista, ele pode praticar ato de improbidade? O resumo é basicamente esse. O relaxamento sem as condições estabelecidas pelo Ministério da Saúde não é ato de improbidade do artigo 9º, porque não enriquece o agente público em tese, pode causar prejuízo ao erário. Então, se ficar constatado que o Estado ou o município teve que gastar mais para dar conta do pico de atendimento por conta do relaxamento da quarentena, isso pode efetivamente ser considerado um ato de improbidade do artigo 10. No que diz respeito aos princípios da administração pública, se o relaxamento se der sem as condições estabelecidas pelo Ministério da Saúde, eu penso que já está caracterizado o ato de improbidade, razão pela qual penso que o Ministério Público tem razão na sua manifestação. Sobre improbidade e flexibilização de quarentena, era isso que eu gostaria de escutar. Deixe aqui nos comentários as suas impressões e o que você acha sobre tudo isso. Vai ser interessante ler os comentários e participar na medida do possível. Por esse vídeo eu fico por aqui, forte abraço e até os nossos próximos encontros.